Hoje, com um sermão intitulado O Payan Sanghong é Deus, Cristo que veio pela segunda vez, vamos resumir as respostas uma por uma da pergunta: por que o Payan Sanghong é Deus, Cristo que veio pela segunda vez? Sempre nos perguntam: por que Cristo An Sanghong é Deus? Por que você acredita que Cristo An Sanghong é Deus? Quando isso acontece, a maioria dos filhos de Sião respondem: todas as respostas estão na Bíblia. Nós testificamos sobre Cristo An Sanghong através de assuntos como a profecia do rei Davi, Deus que estabeleceu Sião, a ordem de Melquisedeque e a árvore da vida e Cristo An Sanghong. As pessoas que querem ouvir a palavra de Deus querem sempre uma resposta simples e curta sobre a conclusão do porquê nós cremos que Cristo An Sanghong é Deus. Portanto, quando elas perguntam por que Cristo An Sanghong é Deus, vamos responder: Ele é Deus porque Ele estabeleceu Sião. Já que a Bíblia testifica que o próprio Deus estabelecerá Sião, vamos estudar as profecias sobre Sião através da Bíblia. Vamos abrir o Salmo de número 102 juntos. No Salmo de número 102, verso 16, está escrito: porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. De acordo com o Salmo de número 102, verso 16, Sião não é um lugar que pode ser construído por homens. Sião é o lugar que pode ser estabelecido apenas por Deus. Apenas Deus pode estabelecer Sião. Vamos ver as mesmas palavras no Salmo de número 87, verso 1. Fundada por Ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro, com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Altíssimo significa o mais supremo. É um dos títulos de Deus. O que o Altíssimo, ou seja, Deus, fará? Ele mesmo a estabelecerá. Conforme vemos as palavras no Salmo de número 102 e no Salmo de número 87, a Bíblia explica que é Deus quem estabelece Sião. Então, que tipo de lugar é Sião que Deus estabelecerá? Quais as características específicas que Sião tem para que possamos reconhecê-la? Vamos para o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20. Quando vemos o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20, Deus descreve a igreja que celebra essas festas como Sião. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação tranquila, tenda que não será removida. Isso não significa que há 2 ou 3 tipos de Siões diferentes, que Deus estabeleceu, mas apenas uma Sião, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Em Sião, a cidade das festas de Deus, Deus nos será grandioso. Fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Sião que Deus prometeu estabelecer é o lugar onde se celebram as festas de Deus. A Bíblia testifica que Sião é a igreja que celebra as festas de Deus. Porém, quando vemos a história do cristianismo no século IV,
Todas as verdades da nova aliança, desde o sábado até a Páscoa, foram destruídas uma por uma durante a Idade das Trevas. Primeiro, precisamos entender por que Deus disse que Ele estabeleceria Sião, a cidade das festas de Deus. Para entender melhor sobre as festas de Deus, vamos ver o livro de Levítico, capítulo 23. Vamos ver o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Em outras palavras, as festas de Deus estão nos versículos seguintes. Vamos continuar com o versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É o quê? Sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Deus disse: estas são as festas fixas do Senhor. E no versículo 3, ele menciona o sábado como uma dessas festas. Vamos para o versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Entre as festas de Deus, há a Páscoa, que começa no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês. Aqui, Deus menciona primeiro o sábado, a festa semanal, e então explica as festas anuais, que são guardadas de ano em ano. Vamos ver o versículo 5 de novo. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, do Senhor. A Páscoa é festa de Deus, e a festa dos pães asmos também é festa de Deus. Vamos para o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Como eles ofereciam um molho das primícias da sua colheita, era chamado de o dia das primícias. Aqui, Deus os ensinou sobre como guardar o dia das primícias. Vamos para o versículo 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, ou seja, desde o dia das primícias, 7 semanas inteiras serão. Como menciona 7 semanas inteiras, o número de dias incluídos nas 7 semanas inteiras é de 7 vezes 7, que é igual a 49 dias. Então, desde o domingo, conta-se 49 dias. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Na Bíblia é chamada de Festa das Semanas e também é chamado de Dia de Pentecostes. No livro de Atos, capítulo 2, é chamado de Dia de Pentecostes, que indica 50º. Todas essas festas são festas de Deus. Elas são o sábado, a Páscoa, a festa dos pães asmos, o dia das primícias e a festa das semanas, dia de Pentecostes. Vamos também ver sobre a festa das trombetas. Vamos para o versículo 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, pelo calendário sagrado, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. O 1º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado, é a festa onde se tocam trombetas em preparação para o dia da expiação. 10 dias depois, o dia da expiação é realizado com o propósito de expiar todos os pecados que Israel tinha cometido durante um ano. É uma festa para lembrar o povo, através de toques de trombeta, que o dia da expiação está próximo. Vamos ver o versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Há a festa das trombetas e o dia da expiação entre as festas de Deus. Vamos para o versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Todas essas festas são festas de Deus. No livro de Isaías, capítulo 33, o lugar onde as festas de Deus são guardadas é descrito como Sião. No Salmo de número 102, está escrito que Deus é aquele que estabelece Sião.
Todas essas festas da vida foram guardadas continuamente por 1500 anos, desde a época de Moisés até a época de Jesus Cristo. Esses regulamentos, para guardar o sábado e a Páscoa, foram transformados nos regulamentos da Nova Aliança por Jesus. No Antigo Testamento, cordeiros e bodes eram sacrificados como ofertas pelos pecados. No regulamento da verdade chamada Nova Aliança, cordeiros e bodes não são mais usados como ofertas pelo pecado, mas o próprio corpo de Cristo é oferecido. O corpo de Deus se tornou a realidade de todas as ofertas pelo pecado da humanidade. Essa é a diferença mais significativa entre os regulamentos para os sacrifícios no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, vamos ver a cena onde Jesus Cristo estabeleceu todos os regulamentos da Nova Aliança quando ele veio para esta terra. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. No capítulo 22, versículo 7, está escrito: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Sobre a Páscoa, Deus disse no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 4, São estas as festas fixas do Senhor. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Páscoa é o nome da festa. A Páscoa é festa de Deus. Vamos ver mais de perto como Jesus guardou essa festa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Vamos ver a cena onde comeram a Páscoa no versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Como lemos, para quem foi estabelecido o regulamento da nova aliança? Jesus disse, Isto é por vós. Jesus é Deus que veio a esta terra em carne. Ele veio a esta terra e estabeleceu uma festa para a salvação e para o perdão de pecados para toda a humanidade. Essa festa é a Páscoa da Nova Aliança. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 12, no Antigo Testamento, o regulamento para guardar a Páscoa era sacrificar um cordeiro ou um bode, colocar o sangue na ombreira e nas vergas das portas e comer a carne assada no fogo. Porém, no regulamento para guardar a Páscoa da Nova Aliança, Jesus Cristo se tornou a oferta pelos pecados de toda a humanidade. Já que não há mais necessidade de derramar o sangue de animais, como Jesus guardou a Páscoa? Ele guardou com pão e vinho. Ele nos deu o vinho da Páscoa, dizendo, Este é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. De acordo com a lei do Antigo Testamento, tínhamos que sacrificar uma ovelha ou um bode para derramar o seu sangue. Deus nos deu esse regulamento da verdade da nova aliança e concluiu a salvação da humanidade antes de ascender ao céu. Porém, todos esses regulamentos para os sacrifícios foram destruídos por Satanás. Então, Deus deixou Satanás fazer isso porque ele não tinha poder de pará-lo? Não. Já estava profetizado através dos profetas que os regulamentos da verdade da nova aliança seriam pisoteados. Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, para descobrir como a verdade será pisoteada. Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo aqui se refere a Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Já que ele fala contra Deus, não podemos identificar claramente quem ele é? Satanás. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Já está profetizado que ele mudará as leis estabelecidas por Deus.
Há cerca de 2000 anos, Deus veio a esta terra em carne com o nome Jesus e estabeleceu as festas, o sábado da nova aliança e a Páscoa da nova aliança. Eles não eram regulamentos que foram estabelecidos através do sangue de animais, de acordo com a lei de Moisés. Jesus Cristo estabeleceu esses regulamentos através de seu corpo há 2000 anos. No entanto, a Bíblia e os profetas já profetizaram sobre a obra de Satanás. Ele mudará os tempos e as leis. De acordo com a palavra de Deus, o que aconteceu com as festas de Deus na terra? Em 321 d.C., o sábado desapareceu. E em 325 d.C., a Páscoa desapareceu. Nós já sabemos disso através de fatos históricos, através do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. Como as festas de Deus foram abolidas, qual era o status de Sião? Sião foi arruinada e destruída. Portanto, Deus deve reconstruir Sião. Ninguém pôde encontrar as festas, inclusive o sábado, que foram abolidas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia sabe através da Bíblia que o sábado é importante, mas o sábado deles começa na sexta-feira. Eles acreditam que o sábado começa por volta das 18 horas, na sexta-feira, quando o sol se põe. Porém, a sexta-feira é apenas o dia da preparação. O sábado deve ser no sétimo dia. O dia começa quando o sol se levanta. Não faz nenhum sentido o dia começar quando o sol se põe. Assim, eles têm guardado o sábado incorretamente desde a noite da sexta-feira. Eles podem ter a palavra sábado, mas eles não estão guardando o sábado da maneira que Deus ordenou. E também, conforme pregamos a Páscoa, muitas pessoas copiam o nome Páscoa e dizem: nós guardamos a Páscoa em 14 de janeiro pelo calendário solar. Ninguém come pão ou bebe vinho. Apenas precisamos de fé, porque temos que comer isso. Eles estão ensinando essas coisas agora. Embora haja joios que são parecidos com o trigo, podemos compreender que eles não funcionam como o trigo. Então, quem deve reconstruir Sião com a nova aliança? Sem Deus, Sião não pode ser reconstruída. A Bíblia profetiza que Deus virá a esta terra de novo e restaurará todos os regulamentos da verdade, que foram destruídos durante a Idade das Trevas, que ninguém guardou por cerca de 1600 anos. Vamos ver o Salmo de número 102, mais uma vez. No Salmo de número 102, verso 13, está escrito: levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Quando chegar o tempo determinado por Deus, Deus se compadecerá de Sião, que foi destruída. E Ele reconstruirá Sião para que ela possa funcionar apropriadamente. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou, o que Ele edificou? A Sião apareceu na sua glória. Aqui, devemos entender que essa não é a primeira vez que Deus edifica Sião. Aqui, o que está escrito nesse versículo está descrito que Deus estabelecerá Sião. Ou seja, Deus estabelecerá Sião pela segunda vez. Na Bíblia em inglês está escrito claramente que Deus restabelecerá Sião. Jesus veio a esta terra há 2000 anos e estabeleceu os regulamentos da verdade da nova aliança.
Ele fez expiação pelos pecados da humanidade, não com o sangue de animais, e sim com o seu precioso sangue. Ele abriu o caminho da salvação e da vida eterna para a humanidade. O sábado e a Páscoa não são sacrifícios espirituais a Deus? Esses sacrifícios foram abolidos durante a Idade das Trevas. Naturalmente, todas as festas da Nova Aliança também foram abolidas. Naquela época, os cristãos pensaram, o cristianismo deve ser diferente do judaísmo. Por isso, não guardaremos as festas que os judeus guardaram. Por esse motivo, eles começaram a ver todas as cerimônias que Jesus realizou não como a Nova Aliança, e sim como coisas que os judeus guardavam. Da mesma forma, hoje, os cristãos insistem, a Páscoa é uma festa judaica, e o sábado também é uma festa judaica. Eles não conseguem vê-las como a verdade da Nova Aliança que Jesus estabeleceu, porque eles se tornaram cegos espirituais. É por isso que está escrito no Salmo de número 102, que o Senhor Jeová estabelecerá Sião. Então, esse é um papel que apenas Deus pode cumprir. É impossível que qualquer falso profeta ou teólogo faça esse trabalho. Mesmo que haja muitos teólogos e estudiosos da Bíblia que estudam a Bíblia, devemos guardar a Páscoa. Devemos guardar o sábado corretamente. Devemos guardar as festas de Deus corretamente. Ninguém sequer deu esses ensinamentos até que o pai Ansanhon tivesse vindo a esta terra e os ensinado para nós. Por quê? Porque tudo isso já foi profetizado no Salmo de número 102, verso 16. Isso porque apenas Deus, e não um homem, que estabelecerá Sião. Deus estabelecerá Sião, a cidade das festas de Deus, ou seja, Ele restaurará todas as leis das festas que foram destruídas. Há alguma organização religiosa no mundo que guarde corretamente as 7 festas em 3 tempos, desde a Páscoa até a festa dos tabernáculos? Exceto a Igreja de Deus, não há nenhuma. O que isso significa? Quem habita na Igreja de Deus? Quem estabeleceu Sião? Isso não significa que Deus habita na Igreja de Deus? Quem nos despertou para as 7 festas em 3 tempos da Nova Aliança? Quem nos ensinou sobre o sábado? Quem proclamou a verdade da salvação e nos guiou ao reino dos céus? De quem aprendemos esses ensinamentos? Não os aprendemos de Cristo Ansanhon? Então, Cristo Ansanhon é aquele que estabeleceu Sião. Se ele estabeleceu Sião, de acordo com a profecia, ele é Deus. A obra de estabelecer Sião não é a obra que apenas Deus pode fazer? Vamos ler o versículo 17 de novo. Atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Está escrito, quando Deus estabelecer Sião, todos os povos do mundo adorarão e servirão a Deus juntos. Apenas Deus pode estabelecer Sião de acordo com as profecias da Bíblia e com os profetas. Então, quando aquele que estabelece Sião aparecer e nos perguntar, assim como perguntou a Pedro, quem dizeis que eu sou? Como devemos responder? Devemos responder dizendo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Deus, o nosso Salvador, que nos salvará. Não devemos dar essa resposta a Ele?
É porque está escrito no Salmo de número 102, verso 16, aquele que estabelece Sião é Deus. Todos nós cremos na Bíblia. Nós também cremos que não devemos acrescentar e nem tirar algo das palavras da Bíblia. Já que cremos nas palavras da Bíblia, se aquele que estabelece Sião aparece nesta terra, não devemos considerá-lo como um homem comum, como nós. Quem é ele? Ele é o nosso Deus. Cristo Ansan-Hon veio a esta terra e nos ensinou toda a verdade da nova aliança. Não é por isso que podemos vir aqui hoje? Muitos perguntam, por que você crê que Cristo Ansan-Hon é Deus? Cristo que veio pela segunda vez? A essa pergunta vamos responder. Cristo Ansan-Hon é Deus porque Ele estabeleceu Sião. Isso não está na Bíblia? É claro, está. Mostra a eles o Salmo de número 102, verso 16. Não está escrito neste verso que Deus estabelecerá Sião? O que é Sião? Há a Sião física e a Sião espiritual na Bíblia. De acordo com o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20, a Sião espiritual que Deus estabelecerá é o lugar onde as festas de Deus são guardadas. Há muitos teólogos e estudiosos que estudam a Bíblia. Mesmo que esteja claramente contido nos 66 livros da Bíblia, eles não puderam encontrar essa verdade sobre Sião. Isso porque eles não são Deus. O motivo é simples assim. Quem é Cristo Ansan-Hon que ensinou seus filhos a guardar a Páscoa da Nova Aliança e as 7 festas em 3 tempos? Ele é Deus. Ele proclamou a verdade para a salvação de seus filhos. O tempo determinado em que Deus terá piedade de Sião, como está escrito no Salmo de número 102, verso 13, chegou. Vamos gravar mais uma vez os ensinamentos do livro dos Salmos em nosso coração. Sempre que eu leio a Bíblia, posso ver quanto sacrifício e esforço o pai e a mãe fizeram para entregar a verdade da vida para nós, sem deixar que Satanás levasse essa verdade de novo. Deus entrelaçou inúmeras profecias, salmos, cartas e revelações na Bíblia. Portanto, quando um homem lê a Bíblia, ele pode perguntar, isso é um poema? É uma carta? É uma profecia? Eles não conseguem acertar. Já que outras igrejas não sabem disso, elas dizem, apenas tenha fé. Porém, já que há um caminho para a verdade, não devemos ter uma fé cega. Devemos encontrar o verdadeiro Deus e crer nele. Nós recebemos Cristo Ansan-Hon, que veio a esta terra para estabelecer Sião como nosso Salvador. E agora estamos o servindo como nosso Deus. Não é porque apenas dizemos, vamos servi-lo como nosso Deus. Através da Bíblia e dos profetas, Deus disse, eu aparecerei nesta terra assim. Se Sião, que uma vez estabeleci, estiver destruída, eu a estabelecerei novamente. Quando eu estabelecer Sião, reconheçam que eu sou Deus, mesmo que eu venha em carne. Deus não nos deu a Bíblia com essa vontade em mente? A Bíblia é o RG de Deus. Quando a identidade de uma pessoa é checada, o rosto da pessoa é checado ao lado da foto do RG. E as suas digitais são checadas também. A pessoa é verificada através do RG. A Bíblia está nos dizendo que aquele que estabelece Sião é Deus. Por isso, devemos recebê-lo e dar a Ele a glória, honra e louvor. Esperando que sejamos testemunhas fiéis que brilharão a glória de Deus Pai e de Deus Mãe, não apenas na Coreia, mas também por todo o mundo, eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.